Olá a todos, primeiramente seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Leandro Morales, eu sou executivo Blue Diamond da Boulevard Monde e é com muito prazer, com muito carinho que eu vim apresentar para vocês hoje um comparativo que eu fiz entre fazer uma universidade ou desenvolver Boulevard Monde de uma forma profissional. Quem sou eu? Como eu falei, eu sou o Leandro Morales, eu tenho 26 anos, hoje eu sou um executivo Blue Diamond da empresa Boulevard. Na minha formação acadêmica eu sou formado em comércio exterior, eu falo inglês e espanhol fluente, eu realmente domino os dois idiomas. Estudei o idioma chinês também durante 3 anos para atuar na área de comércio exterior. Concluí um curso de Excel avançado no ano passado, no ano de 2015, para trabalhar realmente com comércio exterior, ou seja, 14 anos da minha vida eu direcionei para trabalhar com comércio exterior. Sou formado também em consultoria financeira pelo coach Roberto Navarro, né, um cara realmente bem expressivo no mercado. Ele tem um Instituto Coach Financeiro, né, quem tiver interesse pode dar uma olhada também. E costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz. Só sei que nada sei, e é exatamente por isso que eu estou sempre aprendendo para poder compartilhar. Conhecimento é a única coisa que você realmente consegue dividir para conseguir multiplicar, e eu acredito que isso é fundamental dentro do negócio, que é a duplicação. Bom, primeiramente em relação a falando de universidades, tá? Eu coloquei aqui um bacharel entre 4 a 5 anos, eu ignorei aqueles cursos técnicos, né, de 2 anos, de 3 anos, porque é o bacharel o mais comum. Outra questão, eu coloquei no custo mensal, né, em torno de R$1.000. Eu sei que tem faculdade que custa 400, 500, faculdade na verdade caiu bastante a qualidade, mas também tem aquela de 2, 3, 4, 5, 10 mil reais a mensalidade. Mas eu coloquei num valor padrão aqui, né, que eu falo realmente sempre para a maioria, e a maioria acaba fazendo aquelas faculdades que tem um custo médio entre R$1.000 e R$1.500. Vamos lá, qual que é a sua dedicação média, dedicação diária quando você faz uma universidade? Em média são 5 a 6 horas por dia. Por quê? Porque são 4 horas de aula e uma média de 1 a 2 horas que você estuda antes da aula. Eu, como universitário, eu gostava de preparar a minha aula antes mesmo de entrar na sala de aula, porque eu já sabia o que ia acontecer, já esperava mais ou menos que assunto ia vir, e para não ficar boiando eu me dedicava. Então, se você quer realmente fazer uma universidade, ou se você já fez uma universidade e era uma pessoa que se dedicava no negócio, sabe que 5 ou 6 horas é fundamental. O investimento médio, ao longo de 4 anos, se você fez uma faculdade no valor de R$1.000, é em torno de R$48 mil, e se é uma faculdade de 5 anos, 60 meses, são R$60 mil. Aqui eu não coloquei os custos extras que você vai ter, que é o custo com material, a taxa de rematrícula, o transporte, a alimentação, que come muito, na verdade, do seu capital. As próprias excursões promovidas pela escola, se você não fizer, você deixa de ter pontuação, as atividades complementares, enfim. Os próprios reajustes que acontecem ao longo do período, né? Então, esse investimento, aqui eu coloquei na base, tá? Entre 48 e 60 mil reais, mas a gente sabe que realmente é sempre acima disso. Qual que é o retorno que você tem? Digamos que você terminou a sua faculdade, investiu cerca de 60 mil reais em 5 anos. Quanto tempo você vai levar, em média, para recuperar o seu investimento? Normalmente, se você sair da faculdade e conseguir arrumar um trabalho já de 2 mil reais, coisa que de repente você ouve agora, e fala, nossa, somente 2 mil reais? Somente 2 mil reais. A maioria das pessoas que saem da universidade não conseguem emprego na área, ou quando consegue, ainda não é bem remunerado porque ainda não tem tanta experiência. Então, digamos que você arrumou um salário de 2 mil reais e você vai viver apenas com 1.000. Os outros 1.000 reais, 100% você vai guardar. Quanto tempo você levaria para recuperar esse investimento? 5 anos. Se você investiu 1.000 reais por mês na faculdade e hoje você consegue guardar 1.000, significa que após formado, você vai levar mais 5 anos para recuperar o seu investimento. Então a gente está falando de um prazo de 10 anos para você recuperar o seu investimento, desde quando você inicia a faculdade até o período que você termina a faculdade e começa a realmente ser remunerado por isso. Outra questão em relação ao risco. Qual o risco que você corre ao fazer uma universidade? O risco é que não existe nenhuma garantia de empregabilidade. Quantas pessoas você conhece que já é graduada, às vezes fala outro idioma, você considera uma pessoa super inteligente, mas ela está desempregada ou ela não trabalha na área da formação dela. Eu tenho certeza que você está me assistindo hoje, você conhece alguém nessas condições, ou você até mesmo é essa pessoa que eu estou me referindo. Quais são os ensinamentos que você tem normalmente na faculdade? Primeiramente, como ser um excelente empregado. Dificilmente a faculdade ela te forma para ser um empresário de sucesso. Existem, óbvio, uma diferença entre faculdades e faculdades, mas a grande maioria te formam para ser realmente um excelente funcionário,
para ser um funcionário diferenciado, um funcionário proativo, porque pelo menos na minha época de faculdade era exatamente isso que eu ouvia, como ser um excelente profissional, né? Mas não é um profissional dono de empresa, é alguém que vai trabalhar para alguém, né? Então a empresa, aliás, a faculdade ensina muito sobre você ser muito bom para conseguir segurança e estabilidade no mercado profissional. Quais são os benefícios da universidade? Bom, primeiramente conhecimento. Eu acredito que conhecimento é algo que ninguém tira de você e você acaba aprendendo sobre várias coisas, né? Durante os 2, 3 primeiros anos da faculdade que você escolheu, vai falar normalmente sobre assuntos gerais, né? Se o cara fez administração, ele vai aprender um pouco de cada coisa. Se o cara fez comércio exterior, ele vai aprender um pouco sobre administração e um pouco também sobre o mercado internacional. O cara que é de engenharia, ele ainda tem aula de ética, tem aula de um monte de outras coisas que você poderia fazer por conta própria, né? Enfim, mas isso aí ainda é um conhecimento bacana. Se você não é uma pessoa que gosta de ir atrás por conta própria, a escola, a universidade vai fazer com que você estude, porque ela vai colocar isso lá no cronograma. Né? Outra questão é o network, porque você acaba conhecendo pessoas incríveis dentro da faculdade, pessoas que também estão buscando o seu lugar ao sol, buscando realmente evoluir na vida. E essas pessoas às vezes podem ser um parceiro de negócio para você para o resto da sua vida. Às vezes você pode encontrar um parceiro que vai abrir uma empresa com você, às vezes você pode fazer uma amizade, enfim. Né, é um dos pontos positivos. E outra questão que eu coloquei aqui em relação à empregabilidade, né, segundo o IBGE, né, ele fez uma pesquisa que no ano de 2015, a taxa de desemprego de pessoas com ensino superior cresceu 21,25% de janeiro a março, né, em relação ao mesmo período de 2014, ou seja, de janeiro a março de 2014 a janeiro a março de 2015, houve um aumento de 21% em relação às pessoas que têm graduação, curso superior, e estão desempregadas, né? E aqui eu coloquei sobre o plano de carreira da Boulevard Monge. Primeiramente, qual que é o custo mensal? R$200 em produtos para consumo ou para revenda. Só que esses produtos são produtos que você já usa, né? Então, às vezes você já... Eu acredito que você toma banho, né? Você usa shampoo, condicionador, um sabonete líquido, um sabonete íntimo, né? As meninas normalmente têm mais o costume de usar um hidratante, passar um esmalte, né? Os meninos e as meninas também perfumes, enfim, são produtos que você já usa e que você compraria de uma perfumaria, compraria de um mercado, só que agora você passa a comprar da Boulevard. A questão é, se você vier a revender esses produtos, os mesmos R$200 em produto, você vai movimentar R$400, porque você tem 100% de lucro. Então, você não vai ter custo nenhum e ainda vai ter um lucro de R$200. Qual que é a dedicação média para você realmente seguir carreira na Boulevard? De 2 a 3 horas de qualidade. Então, aquele mesmo período que você poderia fazer de faculdade, que é em torno de 4, 5, 6 horas de dedicação por dia, se você vier a se dedicar metade disso, você consegue construir uma carreira muito bacana na Boulevard Monge no mesmo período que você levaria para se formar na faculdade. Né? Então, a gente costuma dizer que é um período de 2 a 5 anos de aprendizado e construção de independência financeira. Você vai aprender realmente a gerir um negócio, vai aprender a lidar com pessoas, enfim, são vários ensinamentos que eu vou falar mais adiante, mas que você vai aprender ao longo desse período na Boulevard. Né? Outra questão, para quem de repente até gosta de vendas, tem mais uma facilidade de vendas, né, e quiser movimentar esses produtos, se você vier a vender apenas um perfume por dia, você consegue ter um lucro de R$1.800. Um lucro de R$1.800, gente, no mês. 100% limpinho para você. Se você se esforçar um pouquinho mais e vender 2 perfumes, a gente está falando de R$3.600. E se você vier a vender 3 perfumes por dia, né, dá uma média de R$5.400. Eu garanto para você que nenhum formando de nenhuma universidade brasileira, pelo menos, ao terminar a faculdade, vai conseguir ganhar uma média dessa, de R$5.400 assim que terminar a faculdade. Né? E a gente está falando apenas de 3 perfumes. A gente tem um portfólio gigante de produtos, né, mas 3 perfumes aí a gente coloca como padrão, de 1 a 3 perfumes. Né? Carreira e tempo. Digamos que você leve um ano para cada graduação da Boulevard Monge até chegar ao nível de diamante, né, que é a 5ª graduação, ou seja, você vai subir uma graduação por ano na Boulevard, dando tudo errado. Digamos que você levou um ano, né, como no título de elite, ganhando entre R$300 e R$600 de bônus. Lembrando que bônus, gente, pelo dicionário é algo extra, tá? Algo adicional. Então, o seu negócio da Boulevard Monge, né, o ponto principal dele no começo, ele realmente são as vendas diretas e você fazer a formação de rede. Com 2 anos, né, você teria aí um título de Safira, ganhando entre R$600 a R$1.200 por mês. No terceiro ano, como Rubi, ganhando R$2.000 a R$4.000. Gente, na universidade, dificilmente você consegue um ganho de R$4.000, né, somente de renda passiva, né, uma renda que não está vindo diretamente do seu esforço. A gente está falando de R$4.000 entre 2 a 4, sem contar as vendas que você pode fazer e complementar esse ganho. Né?
E com 4 anos de negócio, uma renda entre 4 e 5 mil reais. No quinto ano, como diamante, entre 8 e 12 mil. Né? Realmente é um faturamento incrível, coisa que nem mesmo um gerente de uma grande empresa acaba ganhando realmente esse salário. Né? Sem falar que aqui você ganha bem e ainda estaria livre, né? Porque você seria seu próprio patrão. Você, se quiser de repente folgar numa segunda-feira e trabalhar num domingo, você faz. Você escolhe o dia da sua folga, não é alguém que decide o horário que você almoça, o horário que você tem fome, o horário que você tem que dormir, o horário que você vai acordar. Né? Então a sensação de liberdade ela é muito superior. E eu falo isso com propriedade porque eu sou graduado, eu estudei 14 anos da minha vida para trabalhar no mercado tradicional e me encontrei há cerca de 1 ano e 3 meses no mercado do marketing de rede. Então essa análise que eu faço para você hoje é a análise que eu fiz para mim mesmo quando eu entrei no projeto. O que eu tinha a ganhar e o que eu tinha a perder. Bom, vamos lá. No terceiro ano, na qual você já teria construído uma renda passiva superior a R$ 2.000 e o fim de 5 anos seria uma renda superior a 8 mil, além de ter um vasto conhecimento em inteligência financeira. Isso, inclusive, é fundamental. Inteligência financeira, tão importante quanto ganhar dinheiro, é você saber o que você vai fazer. Se você leva demais os seus padrões, o seu rendimento, né? Às vezes você ganha R$ 1.000, você está acostumado a fazer dívidas de 300, 400 reais. Aí você começa a ganhar 5, 6, 7 mil reais, você acaba fazendo dívidas de 2, 3, 4 mil reais no mês, e no mês variável para baixo você acaba se enforcando. Então a gente te ensina não somente a ganhar dinheiro, mas quanto manter e multiplicar esse dinheiro também. Né? Enquanto na universidade é possível que ao final de 5 anos você estará apto a começar a disputar vagas com pessoas com mais estudo e experiência do que você, dificultando o seu início no mercado de trabalho. Isso eu enfrentei também, isso eu tenho vários amigos que enfrentaram e alguns enfrentam até hoje porque eles continuam no mercado tradicional. Né? E às vezes pode ter até passado com você, você é um cara graduado, um cara bem estudado, e você vai disputar uma vaga de 2.500, 3 mil reais, e às vezes você chega lá, justamente pela condição do nosso mercado atual, tem gente que já ganhava 4, 5, 10 mil reais disposto a ganhar 2,5 para fazer o seu trabalho. Né? Então acaba dificultando bastante também, porque o mercado entende que mão de obra tem muita mão de obra para poucas vagas, então eles acabam, como tem uma procura maior, eles diminuem bastante o salário e aceita quem quer. Né? Um pai de família normalmente acaba aceitando receber menos porque ele precisa ganhar alguma coisa. Né? Quais são os ensinamentos dentro do multinível, né? Principalmente dentro da Boulevard Monde? Como ser financeiramente independente e construir riqueza através da leitura, treinamentos avançados para enriquecimento, acompanhamento de áudios e vídeos, enfim, todo um sistema de treinamento que o objetivo é formar você uma pessoa melhor. Quais são os benefícios do negócio? Primeiro que é um negócio próprio com investimento irrisório. Você vai investir uma média de R$ 347 a R$ 2.150 na sua franquia, e essa franquia ela vem 100% em produtos. Né? Então, na verdade, a franquia em si, ela vem de graça. Você faz uma compra de R$ 347 a 2.150, pega 100% em produto, que se você vender os produtos, você recupera seu capital, ou se você vier a usar, é um consumo inteligente. Né? Além disso, você tem todo o suporte da própria Boulevard Monde, que será a sua franqueadora. Né? Assim como o McDonald's tem interesse que um franqueado dele dê certo, a Boulevard Monde tem interesse que você, como franqueado dela, dê certo. Óbvio que com uma diferença absurda, né, de investimento. Você tem o BLV Freedom, que é a academia realmente da empresa, onde forma um empresário do zero. A pessoa que às vezes até não tem nem estudo, pode ser até analfabeta, não tem problema. Dentro desse sistema, a gente forma ela como um empresário de sucesso num prazo de 2 a 5 anos. E é isso que é importante, que você entenda que uma faculdade também leva em média de 2 a 5 anos, dentro do nosso negócio também vai levar de 2 a 5 anos. A construção de renda passiva, você é ensinado a gerar riqueza dentro do nosso negócio. Então isso para mim é simplesmente incrível, porque a maioria das pessoas estão acostumadas a apenas trocar tempo por dinheiro e não construir realmente renda alavancada. Isso a gente ensina também num prazo de 2 a 5 anos. Não somente te ensina, quanto faz com que isso aconteça para você na prática. Tudo que acontece na Boulevard Monde ele é ensinado na prática, enquanto numa faculdade normalmente é teoria, e você vai ver isso na prática depois, e às vezes não tem nada a ver com aquilo que você estudou. Outra questão que é fundamental é o desenvolvimento pessoal que você tem. Até eu escrevi aqui que ao afiliar-se à Boulevard Monde, você será instruído a ler livros, ouvir áudios e frequentar o sistema de treinamento. Dessa forma, você será treinado para ser um empresário de sucesso, desenvolvendo habilidades em comunicação, vendas, inteligência financeira, liderança e desenvolvimento de pessoas e como falar em público. Não sei se você sabe, você que está mexendo hoje, mas o maior medo da humanidade é, inclusive maior até que o medo da morte, é o medo de falar em público.
né? Então, o que significa? Que às vezes num velório, a pessoa preferiria estar no caixão do que recitando realmente as palavras para a pessoa que se foi, né? Porque ela não gosta dessa exposição. Só que falar em público é uma ferramenta de trabalho poderosíssima, uma ferramenta que vai servir para o resto da sua vida, seja no multinível, na Boulevard Monde, ou seja até mesmo no mercado de trabalho, né? E muitas pessoas pagam caro por um curso para falar em público, enquanto dentro do nosso negócio a gente aprende isso na prática de graça, inclusive sendo remunerado por isso, né? Outra questão são as premiações, né? Enquanto você é um franqueado ativo dentro do nosso negócio, tudo que você compra, tudo que você e a sua equipe compram, geram pontos, que esses pontos geram comissionamento e premiações como carros e viagens, né? Esses pontos funcionam exatamente como milhas de cartão de crédito, né? Se você tem um cartão de crédito internacional, você sabe do que eu estou falando. Aqui eu coloquei uma comparação, gente, com o que é um bônus de cada nível da empresa e quanto você precisaria ter no banco aplicado, por exemplo, na poupança, né, que é o mais tradicional, não é o mais rentável, mas é o mais comum, né? Quanto você precisaria ter na poupança para ter o mesmo rendimento. Por exemplo, um elite que ganha entre 300 e 600 reais por mês de bônus é a mesma coisa de você ter entre 60 e 120 mil reais aplicados na conta poupança, né? Um Safira que ganha entre 600 a 1.200 é o mesmo dele ter entre 120 e 240 mil reais a poupança. Então pensa só, se você é um Safira que ganha em torno de 1.000, 1.200 reais, é a mesma coisa de você ter um imóvel alugado, onde o aluguel desse imóvel é R$1.000 e você tem aquilo de renda passiva. Isso é bom, é fantástico. E você pode levar às vezes 5 meses, 6 meses, 3 meses, 2 meses, 1 ano, 2 anos, não sei quanto tempo você vai levar até atingir o nível de Safira. Eu demorei aproximadamente um mês e meio, né, para atingir essa graduação, né, inclusive eu vindo do mercado tradicional. Apenas me ensinaram, eu fui lá e fiz. Assim como a gente vai fazer com você também, caso você venha fazer parte do nosso negócio, ou caso você já faça parte do nosso negócio e você esteja agora entendendo a visão do que é a Boulevard Monde. Um Rubi que tem uma média de ganho entre 2 e 4 mil reais é a mesma coisa de você ter entre 400 e 800 mil reais na poupança. Ou seja, ou de repente você tem um terreno e você constrói um condomínio pequeno, né, de 2 a 4 imóveis, e você tem aí um rendimento de R$1.000 para o aluguel de cada um. Ou seja, é a mesma coisa de ter 4 casas, né? Um esmeralda tem uma média de ganho entre 4 e 6 mil reais. Né? Para você ter esse mesmo rendimento numa renda passiva em aplicação do banco, é a mesma coisa de ter entre 800 mil reais e 1 milhão e 200 mil reais na poupança. Né? Ou você ter entre 4 e 6 imóveis alugados a um valor de R$1.000. E aí, esse valor te ajuda? E se levar de repente 3 anos para que você consiga ter esse rendimento? Se vier a vir 4 anos para que você consiga esse rendimento? Eu cheguei ao título de esmeralda em aproximadamente 4 meses dentro do nosso negócio e já tive um ganho de R$4.500 na época, o que me ajudou muito, né? Até porque eu trabalhava no mercado tradicional e ganhava 1.100 como estagiário, sendo que eu falo inglês, espanhol fluente, eu movimentava 22 milhões de dólares para a empresa, entre eu e apenas mais 2 meninas, que era a minha analista júnior, que ganhava 2.200 e tinha inglês, enfim, tinha um nível inclusive superior ao meu. E a nossa gerente da área ganhava R$4.500, ela tinha mais de 10 anos de experiência no mercado de comércio exterior. E em apenas essas 3 pessoas, eu como estagiário, a minha analista e a minha gerente, a gente movimentava 22 milhões de dólares. Né? E o salário dos 3 juntos não somava 10 mil reais, só para você ter uma ideia. Um diamante ganha entre 8 e 12 mil, que é o mesmo de ter 1.600.000 a 2.400.000 reais aplicados na poupança. Ou 8 a 12 imóveis alugados a um valor de R$1.000 por mês cada. Né? Analisando essa pequena comparação, a gente pode entender o valor real do bônus de cada graduação até o título de diamante se comparado a uma aplicação financeira como a poupança, né? Assim como eu falei anteriormente. Quais são os riscos nesse negócio? Não existe risco nenhum, porque o investimento que você faz ele é 100% em produto. Então, você compra produto que você pode revender, ou se você não revender, você usa. Então, qual é o seu prejuízo? É zero. Né? Qual é o seu risco? É zero. Diferente de abrir um negócio próprio, que às vezes você faz empréstimo com o BNDES, faz empréstimo no banco, faz um monte de coisa, né, e acaba não conseguindo pagar e quebra a sua empresa. E pior do que você não ganhar dinheiro é você ficar devendo. É o que acontece no mercado tradicional. Enquanto aqui 100% do que você investe, você recupera em produtos, né, para uso ou para revenda. Aqui, só para você ter uma ideia, né, eu tenho um site, né, que chama Me Poupe, né, Me Poupe na web, e ele tem um simulador da independência financeira, que você consegue colocar um valor lá de quanto você consegue colocar por mês numa aplicação financeira e quanto isso vai render ao longo dos anos. Eu coloquei aqui a criação de uma independência financeira
tá? Apenas com bônus de Safira, entre 500, né? Normalmente eu coloquei lá atrás a R$600, mas aqui eu quis trabalhar com R$500 a R$1.000 por mês. Então, o que é isso? Aqui é seu dízimo, cara. Você vai colocar todo mês lá 500 a R$1.000, né, numa aplicação financeira, pode ser num CDB, pode ser numa poupança, que eu não aconselho, eu prefiro um CDB, né, ou um Tesouro Direto, ou uma LCI, ou uma LCA. Né, algum dia eu explico um pouco sobre finanças também, os rendimentos mais interessantes da renda fixa, né? Mas aqui vamos lá, você aplicando R$500 por mês durante 30 anos, tá? Realmente eu quis colocar uma construção de independência financeira. São todos os meses que você vai colocar apenas R$500 por mês, né? Isso ao longo de 30 anos geraria para você um total acumulado de R$1.031.000. 30 anos investindo R$500 com juros compostos, né? Você tem aí R$1.031.000. Significa que se você, por exemplo, eu estou com 26 anos agora. Se eu levar 30 anos para juntar esse 1 milhão apenas colocando R$500 por mês, né, aos 56 anos, né, eu teria R$1.031.000. Significa que se eu quisesse retirar mensalmente R$10.000 do banco, eu ainda levaria mais 30 anos, ou seja, eu poderia viver até os 86 anos de renda sacando R$10.600 por mês. Esse é o poder dos juros compostos. E se esse investimento eu fizesse de R$1.000 todos os meses? Em 30 anos eu teria R$2.062.000, ou seja, eu poderia fazer um saque de R$21.219, né, durante 30 anos, ou seja, dos 56 até os 86. Ou poderia dobrar isso, né, dos 56 anos, né, mais 60 anos, até os 106 anos, né, sacando aí cerca de R$10.609. A gente está falando de um investimento de apenas R$1.000 no mês, que às vezes é o seu salário, mas que dentro da Boulevard, se você construir uma renda passiva, pode ser que você venha, né, fazer esse investimento todos os meses. Ou seja, a gente realmente ensina uma questão de inteligência financeira, coisa que no mercado tradicional as pessoas não estão interessadas no seu desenvolvimento pessoal. Você precisa se capacitar pagando cursos, pagando um monte de coisa, enquanto dentro do sistema Boulevard Monde a gente tem tudo isso de graça, por profissionais realmente gabaritados no mercado, pessoas que assim como eu são formados em outras questões e estão ensinando gratuitamente dentro do nosso negócio, porque a gente sabe que quanto mais a gente compartilha, mais a gente multiplica, beleza? E aqui tem uma frase que eu tenho como norte na minha vida, né, que se você não sabe para qual porto vai, nenhum vento é favorável para você. Então, exatamente por isso eu falo, analise realmente a oportunidade da Boulevard, analise uma universidade. Se você já é universitário e isso faz sentido para você, né, isso que eu falei, de alguma forma agrega para você, você consegue realmente abrir um pouco a sua mente, o que é o mercado multinível. Se você não faz parte da Boulevard Monde, você pode me procurar, eu estou deixando meus contatos aqui, tanto agora na última página, na última parte do vídeo, quanto também vou deixar na descrição do vídeo o meu contato e a gente pode bater um papo, tem meu Facebook, né, e a gente pode conversar. Se você já faz parte da Boulevard Monde e isso fizer sentido para você, comenta, curte e compartilha no seu Facebook, porque quanto mais pessoas a gente conseguir assistir esse vídeo, mais pessoas vão se conscientizar de que realmente existe uma outra possibilidade, além daquela clássica de que vá para a escola, tire boas notas, faça uma universidade, tire boas notas e arrume um bom emprego, tá bom? Meu nome é Leandro Morales, executivo Blue Diamond da empresa Boulevard Monde e 100% conectado no sistema. Espero ter compartilhado, sucesso e rumo ao topo!